Você sabe a diferença entre linfedema e lipedema? Apesar dos nomes serem semelhantes, elas apresentam algumas diferenças. Bom, dos sintomas, a gente tem a dor nas pernas como um ponto em comum. Com a gente hoje é a angiologista Larissa Araújo. Larissa, mais uma vez, obrigada por ter vindo, tá? Obrigada, que agradeço. E se você quiser fazer uma pergunta, pode mandar por aqui também. Vamos explicar a diferença entre as duas? Eu até selecionei uma imagem, eu gostaria que os meus amigos colocassem, para a gente entender no corpo como é. Qual a diferença entre elas? Então, basicamente, o linfedema, ele acontece por um acúmulo de líquido nos tecidos adjacentes. Então, o paciente ele pode ter uma lesão ou uma obstrução dos vasos linfáticos, e aí por conta disso aquele líquido extravasa e causa aquele inchaço no membro, tanto na perna quanto no braço. Um exemplo muito típico disso é o paciente com elefantise, né? Que a doença ela causa uma obstrução dos vasos linfáticos e o paciente fica com aquela perna muito inchada, ou o paciente, né, que tem um câncer de mama, faz a mastectomia, faz o esvaziamento linfonodal da axila, não tem aquela drenagem e aí o braço incha. E a gente está até vendo a imagem lá, você falou do braço, as pernas também são o alvo do linfedema também. Isso, o linfedema ele é um dos membros, né? Um dos membros. Geralmente o linfedema ele é unilateral, então ele vai cometer um membro, ou o braço ou a perna. É muito difícil acometer os dois membros de uma forma igual, né? Geralmente é o membro. Igual a gente vê na imagem, né? Esse desenho tem uma menina, uma moça que tem um membro afetado. É mais comum nas mulheres ou nos homens, Larissa? O linfedema, ele não tem essa característica de acometer mais um sexo ou outro, não. O lipedema, sim. O lipedema, ele está muito mais associado ao sexo feminino, né? Porque ele é uma doença que ela é muito responsiva aos hormônios, né? A progesterona, ao estrogênio, então ele acomete muito mais as mulheres. E o que é o lipedema? É um acúmulo de gordura, que é diferente do linfedema, que é um acúmulo de líquido. Então é uma gordura mais inflamada, que ela pode acometer algumas regiões do organismo. Às vezes é uma paciente magra, mas que alguma região do corpo pode ter um acúmulo de gordura ali e deixa o corpo desproporcional. E no caso, tem alguma idade para essas duas situações ou não? O linfedema O estilo não. de vida, o linfedema não, O né? linfedema não, né? Pode ter o linfedema congênito, com crianças às vezes a partir de 2 anos que surge, pode surgir depois ao longo dos anos, pode surgir depois de uma doença, de uma cirurgia, então não tem tanto uma característica de faixa etária. O lipedema, sim, ele está muito relacionado com as alterações hormonais, principalmente da mulher. Então, às vezes a mulher ela percebe que vai ter essa desproporção de acúmulo de gordura na primeira menstruação, ou às vezes depois de uma gestação, de uma primeira, segunda, terceira gestação, que a gente tem um boom hormonal, ou às vezes até na menopausa, quando há uma queda hormonal, também pode começar a aparecer os sintomas do lipedema. Em uma e outra, a gente tem estágios, o lipedema a gente tem 4 estágios, não tem? Que vai aumentando a proporção? Isso, o lipedema ele não tem esses estágios, o paciente ele pode evoluir ao longo dos anos para aumentar, mas assim, não tem um estágio tão definido. O lipedema tem. Então, o lipedema ele pode começar do estágio 0, que é um paciente normal, e ele pode ir evoluindo para um estágio muito grave, né? Então, vai do estágio 1 ao estágio 4. A maioria das pessoas sabe que tem um problema ou não? Não. O lipedema é uma doença que já está sendo estudada há alguns anos, mas depois dos últimos 5 anos que começou-se a se falar sobre a doença e a diagnosticar. Então, hoje que a gente está fazendo mais os diagnósticos de lipedema. Tem pacientes que passaram, eu faço diagnóstico de pacientes de 60 anos, que passaram a vida inteira achando que tinha às vezes uma perna mais gordinha, porque a mãe tinha, a avó tinha, mas na verdade é uma condição, é uma doença que o paciente tem e não sabia. E que limita muito a qualidade de vida, porque imagina, você caminhar, deve ser um peso nas pernas, né? Você trabalhar, enfim, limita bastante, né? Limita. Hoje a gente sabe que o lipedema, não está relacionado só com a parte da gordura, ele está relacionado com uma doença do tecido conjuntivo frouxo. Então, além do acúmulo de gordura, ele pode alterar as articulações também. Então, o paciente ele começa a ter acúmulo de gordura, vai ter a dor na perna, vai ter o inchaço, começa a ter alteração articular de joelho, de quadril, de pé. Isso vai limitando a vida, porque dá dor, dá o cansaço, dá o inchaço, dá um estresse psicológico, porque o paciente ele
se sente diferente, não se aceita, né, com aquela desproporção do corpo, porque faz atividade física, faz dieta e nem sempre consegue chegar nos resultados que gostaria. Antes da gente entrar na parte do tratamento, né, porque a gente está entendendo como identificar, antes de entrarmos na parte do tratamento, eu quero trazer algumas perguntas aqui, lá de Patrocínio. A minha amiga Aliene, ela pergunta, uma cirurgia mal sucedida pode acarretar um linfedema? Aí no caso ela citou a cirurgia de amígdalas. De amígdalas, eu acredito que não. Não, né? Ali não. Pode ser, às vezes, uma cirurgia que, igual eu falei, uma cirurgia para um câncer, que vai tirar um câncer ali. Tem uma cadeia de linfonodos no local, não vou falar que fosse mal sucedida, mas que precisou fazer o esvaziamento, igual eu comentei, de uma cirurgia de câncer de mama, sim, pode acarretar um linfedema, sim. E qual o tratamento para uma e para outra, Larissa? O tratamento do linfedema, ele consiste em dieta também, né? Para o paciente ter uma dieta mais diurética, mais anti-inflamatória, tentar dar sempre dentro do peso controlado, fazer atividade física e nesse caso é muito importante um acompanhamento com um fisioterapeuta para fazer as drenagens linfáticas manuais, para fazer as mecânicas com as botas pneumáticas, a atividade física. Em muitos casos, a gente pode indicar aquelas meias de compressão também. Então, é um tratamento multidisciplinar, como o lipedema. O lipedema também passa por isso. E, às vezes, algumas pessoas resistem de fazer atividade física porque dói. Mas é preciso? O que a gente orienta no lipedema? A gente fala que o tratamento conservador consiste em 3 pilares, que é a dieta. Certo. Então, principalmente uma dieta anti-inflamatória, porque é uma gordura muito inflamada. Então, a gente precisa desinflamar o paciente. A atividade física. Nesse caso do lipedema, a gente orienta que não faça atividade física de impacto muito grande. Por quê? O paciente já está, às vezes, um pouquinho acima do peso, já tem muita dor, já começou a ter algumas alterações articulares, então evitar atividades físicas de muito impacto. E também o acompanhamento com o fisioterapeuta. A drenagem linfática no lipedema é fundamental. Para poder melhorar, diminuir esse desconforto, Diminui o desconforto, diminui a questão do líquido, porque 20% dos pacientes que têm lipedema também têm o linfedema. Olha. Então, a drenagem linfática ela vai ajudar a tirar essa retenção de líquido que os pacientes de lipedema também têm. É informação para você, viu? As minhas amigas que me mandaram, não apaguem as dúvidas, por favor. E a doutora Larissa Araújo, ela que é angiologista, explicando de forma claríssima para a gente a diferença entre as duas, os sintomas e também o tratamento. Muito obrigada, viu, Larissa? Adorei a nossa conversa, tá? Volte mais vezes, tá? Tá bom, obrigada. E um bom fim de semana para você. Igualmente.